Chegou a hora do quadro Jogo Aberto, com o apoio do Hospital IGESP Litoral, o maior e mais moderno da Baixada Santista. Hoje o nosso papo é com a doutora Andréa Graça, ginecologista e mastologista. E eu tenho certeza que o assunto é muito importante para várias mulheres. A gente tem o prazer de receber novamente a doutora Andréa Graça aqui no nosso programa. Ela já participou no início da primeira temporada e agora volta para bater mais um papo muito bacana com a gente. Eu fico muito feliz de que agora eu posso conversar diretamente com a doutora. O assunto que a gente trouxe hoje, eu tenho certeza que vai atender as dúvidas de muitas mulheres aí de casa, que é a menopausa. Doutora, felizmente a gente pode falar de menopausa com tranquilidade, com franqueza, coisa que no passado, há pouco tempo atrás, a gente não poderia, né? Menopausa era como se fosse um tabu e era um assunto que não poderia ser abordado pela maioria das mulheres, né? Hoje no consultório você trata a menopausa como um assunto muito importante para conseguir manter uma qualidade de vida e uma boa saúde das suas pacientes, não é mesmo? Verdade. Primeiro, obrigada, Patrícia, é um prazer estar aqui de novo, falando um pouquinho da saúde da mulher, dessa vez com você. Eu acho que durante esse tempo todo modificou muito a postura das mulheres em relação a essa fase da vida. Vivemos mais e temos que viver melhor, então buscar a qualidade de vida é fundamental e a reposição ela vem de encontro a essas necessidades novas da mulher ativa nessa faixa etária. E é isso que eu ia te perguntar. A gente ouve muito falar sobre a janela de oportunidade, né? Como é que a gente identifica isso? E aí, para quem está em casa assistindo a gente, para poder entender o momento que está vivendo? Sim. Então, do ponto de vista técnico, a gente deve começar essa reposição o quanto antes, até os 60 anos é possível, ou até 10 anos depois do início da menopausa. Lembrando que a menopausa é somente aquela data onde cessou o período menstrual, que a gente faz retrospectivamente depois de 12 meses. E geralmente existe uma dúvida, né? Porque a gente acha que a menopausa é um período, na verdade ela não é um período, ela é um marco, né? Mas acho que a palavra acabou admitindo essa interpretação, mas na verdade ela é só um marco. Né? Então tudo que vem é depois da menopausa, é a pós-menopausa, tá? Então, nesse período, quanto antes, a mulher deveria procurar esse tipo de tratamento. Se ela não tiver nenhuma contraindicação, vai lhe ser oferecido e isso modifica muito a qualidade de vida e tira aqueles sintomas que não são só o fogacho, o calor, etc., mas uma síndrome, né? Cheia de outros sintomas. Eu tenho uma dúvida com relação a isso. A gente falou da menopausa, que ela é um marco, na verdade é quando cessa realmente a menstruação. E aí a gente tem o período que antecede a menopausa. Sim. E aí a reposição, ela só acontece a partir do momento que a menopausa ocorre, ou a gente já pode ir tratando isso antes? Sim, a mulher que está em segmento com o seu ginecologista, ela vai identificar junto com o seu médico o período certo para iniciar. Então, seria essa perimenopausa, que é onde começa a ter ciclos sem ovulação e com a diminuição gradativa aí do estrogênio. E aí os sintomas são variáveis. Então, tem gente que vai ter o sintoma muito antes, mesmo menstruando. E aí vale a pena uma intervenção. Tá, então não é só a partir do momento da menopausa em si, né? Então tem que ter um olhar um pouco antes e acompanhando a reação que o organismo tem, né, durante essa fase. Os grandes benefícios não são só contra os sintomas, mas a gente previne uma série de coisas, umas perdas que podem ocorrer caso não venha a fazer essa reposição. Principalmente da saúde mesmo dos vasos. Então, prevenir doenças que vão... Cardiovasculares, né? Que é muito comum a gente ter casos de infarto em mulheres após os 50 anos. Né? A mulher, ela começa a igualar ao risco masculino. Então, o estrogênio nos protege. Isso significa que a gente melhora esse risco cardiovascular. Também corrige uma dislipidemias. A gente pode melhorar a correlação do colesterol bom com o colesterol ruim. Que também é um outro sintoma que começa a aparecer, né? Que é o colesterol, quem sempre teve colesterol bom, de repente começa a aparecer com o colesterol alterado. Isso, e os ossinhos também, a prevenção
da perda acelerada da massa óssea que vem nesse período da vida. Tá. Então, e existe, então, assim, um cuidado holístico, né? A gente tem que olhar a paciente por completo e existem alguns hormônios que são indicados, como a doutora falou. Aí uma dúvida que a gente sempre escuta, a testosterona. Mulher precisa repor testosterona? Então, vamos lá. Isso é um assunto muito polêmico, mas a ciência ela dá respostas claras, tá? Então, a única indicação médica seria a síndrome do desejo hipoativo. O que quer dizer isso? Queda da libido. Então, quando há uma queda da libido, é o momento que o médico pode dar testosterona. Fora isso, a testosterona... Não tem indicação. A testosterona é o hormônio que menos se altera durante a pós-menopausa. Então, o que ela precisa? Estrogênio. Esse é essencial. É isso que é a reposição. A reposição é dar estrogênio para essa mulher, tá? E aí, a gente também ouve a questão da relação da reposição hormonal com o câncer de mama e de endométrio, não só o de mama, né? Ainda é uma preocupação, as novas tecnologias permitem que esse risco diminua? Qual que é a sua opinião? Então, houve uma grande revisão, uma meta-análise mundial, muitos trabalhos foram revisados e modificou-se muito isso. Então, o índice que a gente aceita em relação à reposição ligada ao câncer de mama é pequeno. Mesmo assim, há uma contraindicação absoluta. Paciente que teve antecedente pessoal ou tem doença ativa não pode, jamais poderá. Tá? Existem outras contraindicações. Então, hoje há uma mais liberdade para a gente poder prescrever a reposição hormonal em relação ao câncer de mama. Obviamente que essa paciente tem que ter feito os exames prévios. Então, o exame de rastreio, tanto colo do útero, mama e um ultrassom transvaginal, são exames fundamentais. E histórico familiar também interfere, né? Ou não mais? Então, a gente só admite histórico pessoal, tá? Para contraindicar. Obviamente que a paciente que tem uma síndrome genética hereditária, essa está fora da reposição, né? Mas é um avanço, né? Assim, a gente há bastante tempo a gente ouve dessa associação direta, né, do risco do câncer. Então, vale estudar, conversar com seu médico, entender caso a caso, né? E a doutora está dando aqui um caminho que eu acho muito, muito bom, muito positivo, né? Porque a reposição hormonal, ela melhora de forma geral a qualidade de vida da mulher. É um ganho de vida. Você percebe nitidamente a mulher que fez reposição ou está fazendo contra aquela que foi privada desse tratamento. A diferença de saúde, de qualidade de vida é grande. Então, quando ela podendo, será um benefício, um ganho de vida. Com certeza. Eu posso falar porque eu faço reposição hormonal e eu percebo uma melhora no quadro geral. E é lógico que a gente precisa acompanhar, né? Nada é definitivo. E aí a minha pergunta próxima era nesse sentido. Se é para sempre, né? A gente começa o processo e a gente vai fazer essa reposição para sempre? Então, não tem essa resposta. A ciência ainda não tem essa resposta. Está um pouquinho mais em aberto isso. Antes a gente colocava 10 anos como um limite, mas a gente vai avaliando risco e benefício, aí é individualizado. Sempre com acompanhamento do médico, que vai fazer uma avaliação mais específica, né? Muito particular e... Então, o importante é que enquanto está dando certo, enquanto está trazendo benefício, ela pode ser continuada. E é uma decisão compartilhada, né? Então, tem pacientes que não querem parar depois de 10 anos, elas acham que tem um benefício tão grande, e aí a gente vai fazer um peso e contramedida. Lembrar que a partir de 10 anos começa aí sim elevar um pouco mais o risco para câncer de mama. E você perguntou do câncer de endométrio. Paciente que tem útero e faz a reposição, obrigatoriamente tem que tomar progesterona. Tá? Então, a progesterona ela entra nesse momento para prevenir tanto o câncer de endométrio quanto a hiperplasia atípica do endométrio, que são doenças provocadas pelo estrogênio no endométrio. E ao contrário, mulheres que não têm útero, como é o meu caso, por exemplo, não precisam? Não. Nem há indicação? Não, não há. Progesterona só serve para isso. Inclusive, a gente até coloca como um aspecto negativo
usar a progesterona porque ela é mitogênica para a mama. Então esse é um fator que pode aumentar um pouquinho o risco de câncer de mama também. Não é só o estrogênio, a progesterona também. Então tem que ficar de olho, Tem, né? tem. E para a gente encerrar, qual é o critério para vocês definirem a via de administração? Ótimo. Se é oral ou transdérmica, qual que é a mais recomendada e qual que é a diferença real para cada uma delas? Então, pacientes sem comorbidade, mais jovens, elas podem usar a oral. A oral ela é mais efetiva. E principalmente pacientes que têm muitos sintomas, embora a gente na transdérmica consiga corrigir a dose. Agora, pacientes que têm antecedentes ligados principalmente à dislipidemia, hipertensão, diabetes, essas pacientes devem usar a transdérmica. A transdérmica ela evita uma passagem hepática, então ela traz menos problemas para essas pacientes. Para metabolizar também, isso, né? A questão exatamente. E hoje em dia a gente tem vários, tem adesivo, tem gel, tem spray, então tem uma infinidade aí de maneiras da paciente utilizar. E todas são eficientes, é que cada caso tem que ser estudado de acordo com a recomendação médica, né? E a adaptação da paciente ao método, né? Tem paciente que gosta mais do adesivo, tem paciente que com adesivo tem alergia à cola, e assim vai, e a gente vai adaptando. Bom, o recado que a gente leva dessa aula, na verdade, né, que a doutora trouxe pra gente é que existe sim a possibilidade de viver a menopausa, o período pós-menopausa com a qualidade de vida muito boa, desde que a gente tenha um bom acompanhamento médico, é claro, né? Então a gente tem que procurar um profissional e a recomendação que a gente deixa, né, doutora, é que todas façam realmente as suas avaliações. Hoje é possível, né? Muitos mitos que a gente tinha antigamente hoje já caíram por terra, então vale essa discussão com seu médico e vale a busca por uma qualidade de vida maior e que você consiga chegar aí com mais qualidade na longevidade. Doutora, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Imagina. E a gente vai voltar, doutora volta, para a gente falar de outros assuntos, que não só a menopausa. À disposição. A gente fica por aqui, mas o programa volta já já, o intervalo é rapidinho.